sequência, que é o Jorjão, que esteve presente nas 2 últimas audiências públicas, eu coincidentemente também estava lá. E o Jorge fez grandes, interessantes colocações pela categoria para a secretária de saúde, e também de finanças. E para de finanças, a Miriam. Então daqui a pouco a gente vai falar secretária de finanças, depois a que falou que Bertioga é uma menina desorientada, foi essa daí? Ela falou para aquele cidadão da Bertioga é uma menina desorientada. Pedrão já participou aqui também, está nos acompanhando. Uma menina desorientada é capaz de fazer quantas loucuras, hein? Bom, vamos ouvir aqui quem está chegando. Nós vamos só chegar uma coisa. Então, aquele negócio, né? Quem tem que orientar a menina não está orientando direito. É o pai. Eu tenho uma filha. Os pais têm que orientar. Pela lógica. Quando eu vejo que minha filha está destrabalhada, melhor. Segura. Tem que ser. Tem filha. Vai deixar desorientada? Negócio, né? Você quer ver? Você dá uma olhada no boletim oficial. Né? Eu nem olho. Pega o boletim oficial, você olha a parte de licença médica. De servidor. É o aborreceu oficial. O pessoal tá bem descontente. É verdade. A Renatinha é um exemplo. Tem um descontentamento muito grande. Sim, Jorge. Entendeu? Com relação. Né? A pessoa fica contrariada, isso mexe com a saúde. A gente, lá no sindicato, por exemplo, tá tendo muita ação em cima de diretor, em cima de secretário, em cima de chefe. Tem muito servidor que tá indo procurar o nosso jurídico e entrando com ação mesmo, indo para cima de secretário, indo para cima de diretor, entendeu? Porque o pessoal tá se sentindo abusado e tem, sabe, de fato, às vezes acontece muitos abusos aí. Que coisa, entendeu? Hein, muitos abusos. Agora vamos falar nesse assunto que eu te dei já um briefing aí, fizemos um spoiler aí, que é sobre a tua participação nas 2 últimas audiências públicas. Você mostrou, evidentemente, uma preocupação muito séria com essa questão da terceirização em alta escala, né, na máquina pública, e também a tua preocupação, porque vem aí, claro, que a secretária falou bem claro para você que ouve, Jorge, não vai ser imediatismo. Os 220 novos funcionários públicos por meio de concurso, sempre a guarda e 120 para pulverizar, que serão chamados de uma forma escalonadamente. Porém, você está de olho naquilo para ver se a conta vai fechar lá na frente. Afinal, tem muita gente aposentando e vai continuar recebendo. Exatamente. Tem muita gente entrando, quer dizer, está inchado isso aí. Como é que vai se gerar tanto recurso para fazer esse azeite e a máquina está sempre, né? Azeitada. Fazendo o devido papel. Exatamente. Olha, o teu contra-cheque está bonitinho no final do mês. Ô Sérgio, o que acontece, né? Eu vi a tua preocupação em relação a isso. Aquele negócio, a gente estava falando de continuidade, né? Se existe o serviço terceirizado, é porque tem essa necessidade de ter esse serviço na cidade. Entendeu? Então a pergunta é, por que não ser de cargo de provimento efetivo? Se o serviço é contínuo, não vai parar. Pelo contrário, as demandas só vão aumentar. Aumenta a população, aumenta a demanda de serviço. Claro. Entendeu? Claro. E outra coisa, nós somos regidos por um regime próprio. Sim. Entendeu? Sim. Isso daí acaba sufocando o regime. Porque não tem oxigenação dentro do regime. Entendeu? Aquele negócio, vai começar a aumentar a quantidade de servidores aposentados, entendeu? E a contribuição vai caindo, porque que vai gerar, o que vai oxigenar são servidores novos. E esses não acabam nunca. Os aposentados, eles não acabam nunca. Para tentar ilustrar para quem está assistindo, para um cara poder entender, você que está nos assistindo aí, que está acompanhando, você tem eu gosto muito de aquarismo. Eu tenho um aquário, e aquele aquário, ele comporta 15 peixes. Sim. E ele está indo bem com os 15 peixes. Se eu colocar 50 peixes, todos morrerão. Você precisa de um aquário maior. O aquário é aquele, não vai mudar o aquário. Entendeu? Então, eles querem colocar 50 peixes num aquário que cabe 15. Não, o que acontece é o seguinte, Medina, a cidade está crescendo. Isso. Mas já era previsto isso, Jorge, então? Tem que aumentar o aquário. Não adianta, o que acontece? Vamos lá, não adianta aumentar o número de peixes e não aumentar o aquário, não é isso? Exatamente. É isso. O que acontece? O serviço terceirizado está aumentando. O servidor público diminuindo. Está aposentando. Por exemplo, eles fizeram a reforma administrativa. Antes de soltar o concurso, eles fizeram a reforma. Certo? E extinguiram um monte de cargos. Né? Uma das perguntas que a gente faz é, qual foi o estudo para extinguir esses cargos? E qual vai ser o impacto dessa extinção no nosso regime de previdência? Você sabe o número de cargos que foram extintos? Olha, cara, foram, sabe...
por exemplo, médicos, assim, eles criaram um cargo de médico, 90 vagas de médico, né? Tá. Médico. Aí ali o cara vai ganhar por hora, como vai se descontar a previdência desse cara, se o salário dele vai ser por hora. Entendi. Sabe? E em compensação, é todo médico. Aí se o cara tiver. Hoje, por exemplo, todos os cargos de especialistas que a gente tinha no quadro anterior Foram excluídos. foram extintos. Em tese, a gente não tem mais pediatra, não tem mais neuro. Não Só tem vai mais... ter médico. É só médico. Clínico, né? Aquele bagulho. E aquela coisa, palavras da própria secretária na audiência. Ela falou que médico, por mais que terceirize, médico é um grupo que é diferente lidar, porque não tem, porque existe, coisa daquilo. Ela mesmo falou na audiência. Sim. Você tem que tratar o médico bem. Mas vamos falar para Entendeu? você, né, Mas Jorge? tem que tratar todos os Todos os funcionários bem. funcionários. Acontece que o médico não tem interesse em trabalhar em O Magre é de família de médicos. Porque, o na Magre. verdade, Não é o isso? salário não é ruim e o cara não quer vir. Isso é uma Sabe o que realidade. acontece? Ó, isso eu ouço desde o tempo do mal. Eu vou te Tu falar é, tu é de uma família de médicos. Eu vou te falar quatro uma, médicos. eu vou te falar uma E coisa. Ninguém quer vir pra trabalhar Betioga. Um dos Eu lembro erros. que na época que tinha concurso, o Jura, quando era secretária, ela falou, olha, Um vai dos ter erros concurso e- e tal. Não eu quero. Nem quis saber Uma meus coisa que sobrinhos, a eles estavam prefeitura começando a tinha que se carreira. adequar lá atrás, né? É o que aconteceu. Entrou prefeito, saiu prefeito, ninguém fez a lição de casa. Né? E hoje em dia chegou a conta. Tá? A conta está chegando. Por exemplo, eles têm a prefeitura sempre teve o hábito de colocar todo mundo que tem nível superior no nível 10. Só que aqui tá. O que significa isso? É Nível 10. tecnicamente demais. Tecnicamente falando, todo mundo com o mesmo salário. O médico tem o mesmo salário que o enfermeiro, que tem o tá. mesmo salário que o fisioterapeuta. Que, sabe, ninguém que teve a preocupação de chegar, Escalonar, né? carreiras de nível superior tem que ser feito à parte. Sim. Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro. E assim vai. Entendeu? Né? Tanto é que teve até alguns erros. A gente tem alguns erros grotescos na administração, que é o caso dos diretores. Diretor, supervisor de ensino, isso, aquilo, entendeu? Quando eles entraram no nível 10, mas é que tá, eles já entram ganhando menos que o professor, que já tem mais tempo. Pois Entendeu? Então, sabe, devia ter feito, sabe? Meu, tem a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo fez um estudo, demorou, mas saiu. Entendeu? E hoje em dia, a Prefeitura de São Paulo, nessa parte de parametrização o que é? Colocar todo mundo dentro do seu lugar. Criar carreiras independentes, entendeu? E tocar a vida. Né? Terceirizar o que realmente tem que ser, precisa ser terceirizado, importante. Né? Fazer um estudo, tem que fazer estudo. O problema é que os caras não fazem. Eles podiam, mas para fazer isso daí, eles tinham que sentar com o sindicato. Também. Porque vocês é que sabem. Aquele negócio, a gente está aqui é para somar. Quem sabe fazer pão? É o padeiro. É claro. Aí quer a receita de pão e vai pegar a Quem receita de pão. atende a demanda das necessidades de serviço, nós somos ali a ponta da flecha. Certo. A ponta da lança somos nós. Sim. Entendeu? Então aquele negócio, todo ato que a prefeitura fizer, né, que nem agora a secretária falando, 220 cargos, você acha que vão ser... Era só fazer o comparativo. Bestprev, quantas pessoas estão aptas a aposentar até 2030? Sim. Sim. Olha, nós temos aí 500 pessoas. Quantos vão entrar no concurso? 220. Tu acha que 220 vão suprir esses 500 que até 2030 podem aposentar? Não. Não. Sim, verdade, hein? Não. Outra coisa. E aí se aquele aposentou 500 e só 230 entra, como é que vai recolher para pagar os 500 que aposentaram? Acontece? Essa Que conta, trabalharam 30 anos. essa conta não depois, fecha. essa conta Bate. fica para o município pagar. É isso. Aí acaba entrando direto nos investimentos municipais. Mas aí... É menos meu qualidade. Deus. É complicado. É Deixa complicado. eu dar como eu penso também que o sindicato tem que ser cadeira cativa aqui, Opa, viu? Não só o presidente, como Sindicato. o Hoje, inclusive, sindicato tem que passar por aqui. Inclusive, hoje eu estava falando com o nosso advogado. Certo. Marcar uma hora Bacana. Pra ele vir Bom, aqui? Veio vai junto falar com da ele, causa. Como chama o doutor? Doutor Carlos Zamboto. Doutor Carlos. Zamboto. Investimento caríssimo. Pra E você aí formar tem que um ser médico. valorizado o médico, ele não pode ser Não, mas ninguém colocado... tá falando que o médico ganha mal. Não, ela está Nem dizendo, aqui o não, médico ela ganha não mal. ela tá dizendo que o Jorge disse uma coisa importante, que não tem como a gente colocar o médico na mesma sim, balança, isso mesmo. medir com a mesma régua do enfermeiro, com a São mesma régua. realidades diferentes. Sim. Do mesmo jeito que tem enfermeiros, aqui É nós isso. temos
um quadro de enfermagem muito bom, cara. Agora, Jorge... Especialistas, sabe? Nós temos a Silza, especialistas em feridas e tal, atende pessoa em casa. Nós temos um monte de enfermeira tem nova muita aí. Gente qualificada. Aquele negócio, né? Dentro de uma unidade básica, né? Dentro de uma UBS e tal, não sei o quê, né? Quem manda é o enfermeiro. É a enfermagem que está É porque está à frente, né? E a gente tem excelentes profissionais nessa área aí. Vocês tiveram alguma participação, alguma ingerência, ou enfim, alguma a consultoria, quando daquela época, que já no governo do prefeito Caio Mateus, os cargos caíram por várias vezes. Lembra, Jorge, que os cargos comissionados... Eu fui numa dessas, inclusive, que os cargos comissionados, eles, né, de acordo com aquela ação no Ministério Público, que pedia um esclarecimento maior, os direcionamentos e coisa e tal, o sindicato, como representante da categoria, opinou para orientar essa reforma, essa adequação, porque os cargos caíram por 1, 2 ou 3 vezes, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo, mas enfim, tiveram aí esse desencontro. Não, teve um cuidado que acontece, né? Na época, o advogado que estava com essa ação, o doutor Zé Leandro, ele era nosso advogado. Ah, tá. O que acontece? Quando os cargos caem, tinha muitos cargos ali que eram de provimento efetivo também. Isso. Que eram servidores nomeados. Que acabaram sendo prejudicados também. Tanto é que o que eu falei na época, sabe, isso aí me deu muita dor de cabeça. Eu me lembro. Foi complicado a gente... Muito complicado. Né? Porque aquele bagulho, por mais que a gente bata de frente, é aquele negócio, né? O cara que tá ali, inclusive, era associado nosso. Perdeu o cargo. Exatamente. Certo. E tava trabalhando. E muitas vezes ele continuou no cargo, mas ganhando depois menos porque ele voltou à função originária. Entendeu? E teve que continuar. Entendeu? Então, na época, eu até falei com o Zé Leandro. Zé, de duas uma, ou tu fica com a ação, ou tu fica no sindicato. Porque com os dois... Tá prejudicando não vai ter como manter. Exatamente. Entendeu? Ele estava prejudicando a categoria. Sim, sim. É aquele negócio. O que eu acho, assim, né? Que os cargos que são de chefia, que são para servidores, né? Aproveitar mais os servidores. Claro. Entendeu? A gente sabe que teve. Teve adequação. Mas o chefe de divisão passou a ser obrigatoriamente funcionário público estatutário. Mas o chefe de divisão, mas o chefe de seção, por exemplo, que mudou o nome, pode ser de livre nomeação. Pode. Aí complica. Aí não, aí todos praticamente eram. Aí complica, porque os principais cargos que, sabe, hoje em dia, por exemplo... Diretorias e sabe, tudo por exemplo, mais. O servidor mais antigo, que está com seus 26, 27 anos, para ele não compensa ser chefe. Acho que não, não mesmo. Ele vai aumentar a responsabilidade dele. E o salário? E o salário é menor. Menor que o salário dele que está. Sim. Já aquele outro cara que interessaria para ele, e ele tem conhecimento de ir para lá... Aí não é chamado. Não é chamado, é porque o cargo é político. É político. Olha... Obrigado a vocês. Obrigado, adorei vir aqui no programa. Vamos voltar. Primeira de muitas. O problema, sabe, leve, bate-papo interativo, descontraído, entendeu? Sabe, na área que tem que ser técnico. Agora eu vou dizer, entendeu? Olha só, hein? Agora eu vou dizer. A prova de que o servidor público trabalha em Bertioga, que em horário de trabalho os caras nem podem ficar mandando mensagem que os caras estão trabalhando. Estão trabalhando. Tá vendo? Porque era para estar chovendo de gente. Não, Jorjão, sindicato, isso. Hora do trabalho. Então nós vamos até ver para fazer um programa com o Jorge, quem sabe num outro horário mais alternativo, após o expediente, para que tenha uma participação maciça do funcionalismo, para que eles possam... O Mário já não gostou muito de falar que ele vai trabalhar à noite. Obrigado legal. Vocês. A gente já vinha numa conversação há algum tempo de trazer você para falar sobre o sindicato, o trabalho. Ainda tem muitas outras pautas que a gente pode desenvolver. Tem muita coisa para fazer ainda. E para demonstrar, é uma categoria que precisa ter um enfoque muito positivo, precisa ter precisa ter um olhar diferenciado do poder público, seja ele executivo ou legislativo. Aquela coisa, né? E você está aqui para isso. A gente também precisa deixar o servidor informado de que está acontecendo. Exatamente. Porque, às vezes, na grande maioria das vezes, o cara tem o dia a dia dentro do setor dele de trabalho, que é aquele setor que ele não tem tempo muito para as coisas. Exatamente. Sabe, trabalha dentro de uma escola, de uma unidade básica de saúde, é uma demanda de serviço muito grande e tal, não sei o quê. Então, a obrigação nossa é levar a informação até o servidor, entendeu? Já fui cobrado disso, uma vez as meninas me cobraram, as assistentes sociais fizeram uma rodinha, olha, o sindicato tá devagar nisso, e eu aceitei a crítica e falei assim, não, de fato,
Tem que levar informação pro pessoal. Até porque muitas vezes o pessoal não tem tempo. É verdade. E Tem tempo. é importantíssimo. Porque A informação é alma de que o tudo. Medina falou agora. Agora Trabalhando. o cara tá trabalhando, tá atendendo o público, tá atendendo o paciente, exatamente. tá atendendo o munícipe, tá fazendo um monte de coisa, cara. Com certeza. Entendeu? Então, A assim, grande maioria. e a importância, No entendeu? YouTube, nós abrimos o canal também. A gente deu uma melhorada no nosso Por canal. enquanto, Márcio Medina, obrigado a todo mundo aí que acompanhou mais essa edição do Aqui Pode 013, a todo mundo que participou.